Será que os problemas ou as brigas que você teve com a sua mãe na sua infância podem estar interferindo na relação sua com seu chefe? Eu sou Mônica Conciani, eu sou psicotraumatologista e hoje eu vou falar um pouquinho para você sobre como as brigas que você teve com a sua mãe podem estar interferindo na relação com seu chefe. Muitas pessoas não têm consciência de que os traumas que você passou na sua infância interferem no comportamento, nas reações que você tem na sua vida adulta. E eu preciso te explicar um pouco como é que isso funciona. Quando a gente passa por uma situação de trauma, o nosso corpo ele gera uma quantidade de energia que é para a gente poder dar conta da situação, para a gente poder ou lutar ou fugir dessa situação. Isso é o natural. Então, o natural é que o corpo gere essa energia sobressalente para a gente poder dar conta. E depois que o evento passou, ou porque eu usei essa energia para fugir ou para lutar, ou porque o meu corpo simplesmente entendeu que está a salvo, que está seguro essa energia descarregada do meu corpo. Agora, quando esse evento aconteceu, ou muito cedo na vida, então pensa na infância, né? Ou foi muito intenso, ou aconteceu muito rápido, essa carga de energia ela fica presa no nosso sistema nervoso. E enquanto ela não é devidamente processada, ela vai ficar atuando ali. E ela atua como? Então é como se eu continuasse a qualquer sintoma, qualquer situação que repete de alguma maneira, mesmo inconscientemente, que repete a situação original, o meu corpo ele vai reagir como se estivesse repetindo aquela situação. Então ele vai reagir da mesma forma. Então situações como uma briga ou quando a criança era pequena, que a mãe ou o pai era muito crítico, por exemplo, podem fazer com que aquela pessoa, numa idade adulta, ela simplesmente se sinta muito criticada. Então, quando vai receber, por exemplo, um feedback do chefe, ao invés de reagir de uma maneira adequada à crítica, ao feedback e ouvir aquilo, ver aquilo que é adequado ou não e reavaliar o seu comportamento, ela se sente acuada, se sente como se estivesse se sentindo, por exemplo, menos errada, totalmente errada, e não tem essa reação de proatividade, a tendência é ela se sentir extremamente criticada. Por quê? Porque quando ela era criança, ela tinha pai ou mãe que podem ter feito isso na melhor das intenções possíveis, mas que para aquela criança ela não conseguia processar adequadamente aquela crítica. E aí, na idade adulta, ela repete essa situação. Uma outra coisa que pode acontecer é, por exemplo, se a criança teve pais com quem o vínculo não era um vínculo tão saudável, uma mãe que ela precisava fazer de tudo para se sentir amada por aquela mãe, seja porque a mãe a negligenciava, seja porque de alguma forma, mesmo inconsciente, havia uma questão ali na relação que fazia ela tentar ser amada por aquela mãe o tempo inteiro. Isso pode se refletir, por exemplo, em tentar agradar aquele chefe o tempo inteiro. Aquele superior, aquela pessoa que está ali naquele cargo de autoridade o tempo inteiro. Então, isso, a pessoa tentando agradar, ela pode, por exemplo, nunca discordar, o que no trabalho pode ser bastante prejudicial, porque se ela tem uma visão diferente, às vezes no dia a dia ela pode ter uma visão melhor do que está acontecendo do que o superior dela sobre uma determinada tarefa, mas se ela não consegue verbalizar a sua opinião, isso pode interferir, e às vezes ela não verbaliza para não discordar, e porque internamente ela quer ser querida, quer agradar, né? Fica nessa necessidade. Ou ela pode também, nesse mesmo movimento de querer agradar o tempo inteiro, se sobrecarregar, não conseguir colocar os limites sobre a situação que ela está passando. E aí nunca dizer não, por exemplo, porque quero agradar, então não digo não, não consigo dizer não quando meu chefe me passa uma tarefa, não consigo colocar um limite adequado, né?
é como se estivesse repetindo aquela situação com a mãe ou com o pai, né? Ou se a criança, quando ela se colocasse a sua atenção, a sua vontade, aquilo que ela queria, ela apanhava, ela pode não conseguir colocar a sua vontade, aquilo que ela quer, e porque ela internamente, inconscientemente, ela acredita que ela vai ser punida por aquilo, né? Então essa também é uma reação possível. Ou até uma situação, por exemplo, em que ela vê um colega sendo promovido, e mesmo que tenha sido por um justo motivo, ela entende como se ela sendo preterida, ela sendo não valorizada. Independente de se ela está sendo valorizada ou não, ela pode reagir se sentindo desvalorizada. Isso pode ter uma relação, por exemplo, como ela se sentia com a forma como a mãe ou o pai tratava um irmão ou uma irmã, né, se sentindo preterida, e ela retorna fazendo essa mesma situação dentro de uma relação profissional que não caberia. Uma outra coisa que pode acontecer é se ela conseguisse resolver as situações com choro, com birra. Se isso foi um padrão na infância, a relação com o chefe pode tentar se repetir. E pode ser que nesse padrão de repetir essa situação, de tentar fazer a birra, ou fazer um choro, o bico, ou se rebelar de alguma forma, nem sempre vai ser bem visto pelo chefe, né, por não ser uma situação adequada à situação presente. E aí também pode gerar um grande conflito. A forma como se sentia quando falava com os pais, com a mãe ou com o pai, né, a forma como reagia pode ser repetida de inúmeras maneiras, né? Eu me lembro de uma cliente que ela estava numa situação no trabalho em que ela não estava feliz. Ela tinha um chefe que agia com ela muito duramente, né? Ela não estava feliz, mas ela não conseguia verbalizar isso para ele. Quando a gente foi trabalhando, a gente viu que a questão era que, de alguma forma inconsciente, ela via de novo nesse chefe o pai dela. E aí ela não conseguia reagir. Ela reproduzia a mesma situação. Quando a gente trabalhou o trauma, né, quando a gente trabalhou os traumas que ela tinha com o pai, de não conseguir, o pai era rígido demais, ela apanhava, enfim, tinha uma questão específica ali, ela conseguiu reagir adequadamente com o chefe dela, colocando seus limites, se colocando, e se saiu muito bem na situação. Eu lembro de uma outra cliente que ela tinha um diretor que ela tinha uma posição, um conhecimento bastante grande sobre a função que ela desempenhava, né? A função específica que ela desempenhava, ela conhecia especificamente sobre algumas técnicas, algumas coisas que ela usava, e esse diretor ele não tinha esse conhecimento, mas ela não conseguia dizer para ele ou ir contra as orientações que ele colocava, mesmo isso prejudicando todo o desempenho do trabalho e prejudicando a empresa onde ela trabalhava. Ela não conseguia colocar a opinião dela de maneira efetiva, porque se ela começava a colocar, ela colocava como se ela fosse uma criança. Ela corporalmente ela entrava nessa criança, em que colocava a opinião dela, mas de uma maneira muito infantil. E aí esse diretor acabava não ouvindo o que ela colocava, a opinião dela. Quando a gente começou a trabalhar isso, ela conseguiu adquirir, até a voz dela mudava quando ela falava, né? E aí quando a gente trabalhou isso, inclusive a voz dela mudou, e ela conseguiu se colocar mais adequadamente, ser ouvida, ser respeitada, né? E são só alguns exemplos de coisas que acontecem. Tem infinitas coisas que podem acontecer na nossa infância e que às vezes não foram tão bem processadas pelo nosso corpo e nós continuamos reagindo dessa maneira na vida adulta, né? Eu tô dando o exemplo aqui da relação com o chefe, mas isso pode permear vários tipos de relação, sejam as relações amorosas, relações de amizade, enfim,
várias reações que a pessoa pode ter e que estão atreladas a fatos, a situações em que ela passou na infância. E eu acho engraçado porque as pessoas elas não têm noção, porque elas acham que isso só é um trauma se ela sofreu algo, um abuso ou um espancamento, algo muito terrível, mas não necessariamente. O fato de aquilo ter se repetido e a criança não ter conseguido reagir da forma melhor, de acordo com a situação, pode gerar sim um trauma, né? Até a forma como a gente nasce, né, pode gerar um trauma. A maneira como o parto aconteceu pode gerar um trauma. A maneira como as coisas aconteceram na gravidez, né, enquanto a gente estava sendo gestado ali na barriga da mãe, pode gerar um trauma também. Então tem muita coisa que gera trauma e essas pessoas nem conectam e podem interferir em como ela reage no trabalho dela, nas relações profissionais, na relação com o chefe, que é essa relação de autoridade. E isso pode ter sido agravado ainda se ela teve outras situações de autoridade, seja na escola, em que a situação se repetiu e como ela tinha aquele script, ela repetiu também aquele script, talvez na escola, talvez com outras pessoas que ela entendia como sendo figuras de autoridade. E o problema não são os fatos em si, o problema não é exatamente aquilo que aconteceu, mas a forma como a pessoa reage àquela situação no momento presente. Quando a gente trabalha aquilo, processa aquilo, ajuda aquilo a descarregar do corpo, aí as coisas mudam, aí a pessoa pode mudar a forma como ela reage na vida dela. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que ele seja útil e te faça refletir também, né? E eu conto com você no próximo vídeo. Um grande beijo e até lá! E se você tiver algum desses sintomas, se identificou com algo que eu falei, ou se tiver alguma dúvida e quiser que eu fale mais sobre algum assunto, escreve nos comentários. Eu vou ficar muito feliz em poder contribuir. Um beijo!